Bom dia, turminha, tudo bem? Vamos lá para mais um dia. Hoje é quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2021. Turminha, nós estamos no terceiro mês do ano. Como a professora já tinha dito anteriormente, o ano ele tem 12 meses, que vai de janeiro a dezembro, tá? E nós estamos no terceiro mês, olha só, janeiro, fevereiro e março, ok? Está passando bem depressa, hein, turminha? Hoje nós vamos para nossa aula 2 de língua portuguesa, tá? Do Aprender Sempre, página 19. Essa aqui, turminha, ó. A professora vai fazer a leitura. Como preparar as merendas? Como será que são preparadas as merendas na escola, hein, turminha? O que vamos aprender? Nessa aula, você vai conversar com seu colega e professora sobre a merenda e as receitas que são usadas pelos cozinheiros de sua escola. Também registrará o que já sabe sobre as receitas e para que elas servem. Então, assim, não dá para a gente conversar, né, a respeito da merenda, porque estamos à distância. Mas pensando naquela merenda que é servida lá na escola, né, diariamente. Vocês acham que aquela merenda, para ela ser preparada, é preparada assim, sem nenhuma receita? Não, né, turminha? Tudo tem que ter uma receita, né? O que que tem na receita? O que que é uma receita? A receita, ela tem ali os ingredientes, né, que vai naquele alimento e todo o modo de preparar, né? Então, tudo que nós vamos fazer, qualquer alimento, ele tem os ingredientes e tem o modo de ser preparado, ok? E a merenda é a mesma coisa, tá? Participe da roda de conversa com seu colega e professora. Qual é a merenda favorita da turma? Como será que ela é preparada? O que já sabemos sobre as receitas, para que elas servem e como podem ser escritas? A partir dessa roda de conversa, vamos registrar no mapa circular de ideias as principais informações compartilhadas. Então, aqui seria interessante que nós estivéssemos em sala de aula, porque daí a gente ia, né, cada um ia dizer qual a merenda que gosta mais, como que acha que ela é preparada, né? Como nós não estamos em sala de aula, então, o que que nós vamos colocar aqui, ó, nesse mapa circular, tá? Nós vamos colocar aqui somente duas palavrinhas, né? O que que tem numa receita? O que que vem ali na receita? Então, nós podemos colocar aqui, né? Que vem os ingredientes do alimento, tá? Pode colocar aí ingredientes e o modo de fazer, de preparar o alimento, ok? A professora vai escrever aqui, ó, para mostrar para vocês, tá? Então, toda a receita é isso. Ela nos fala, né? Quais são os ingredientes que tem no alimento e o modo de preparar o alimento. Preparar, tá? Vocês podem colocar aí na rodinha, modo de preparar. Se estivéssemos em sala de aula, né, daria assim pra gente, ó, a professora escreveu aqui, ingredientes e modo de preparar, tá? Daria pra gente fazer esse mapa circular aqui com bem mais ideias, porque aí cada um ia falando uma coisa, né? E nós íamos colocando aqui. Então, assim, turminha, pensando, né, nos alimentos, eles têm todo alimento, ele tem um modo de preparar, ele tem uma receita e vem os ingredientes, tá? Então é muito importante, as receitas são bem importantes mesmo, é um texto importante. Vamos lá para a aula 3. Comparar para conhecer melhor. A aula 3 está na página 20, ok? O que vamos aprender? Olha, esse aqui, ó, tá bom?
Nessa aula, você fará a leitura de 3 textos diferentes para compará-los, o que eles têm em comum e o que são diferentes. Leia os textos e identifique quais são as semelhanças e diferenças. Então, vocês observem aqui que na página 20 e na página 21, nós temos 3 textos. Nós temos um que está dizendo aqui, ó, bolo de flocos de milho. O que esse texto aqui, olhando para ele é uma receita, né, turminha? É uma receita. Agora vamos olhar aqui para o lado, ó. Como lavar as mãos corretamente? Que tipo de texto é esse daqui? É um texto que nos ensina como lavar as mãos, tá? De forma correta. E o texto de baixo? Jogo de stop. Vocês já brincaram de jogo de stop? Eu gosto bastante. O que é esse textinho aqui que fala do jogo de stop? É a regra do jogo, né? É um texto que mostra a regra do jogo. O que precisa ter, quais são os materiais, como jogar, a contagem de pontos. Então, vocês viram que são 3 textos, tá? Diferentes, porém a finalidade deles é a mesma. Turminha, vocês sabem como que se chama esses textos aqui? Esses textos se chamam textos instrucionais. Por que instrucionais? Porque eles nos dão instrução. Então, ó, o primeiro aqui, que é o bolo de flocos, né, é uma receita. Vocês podem colocar aí do lado, né, escrever aí, ó, receita. E para que ela serve? Ela nos ensina a fazer um bolo, ó, bolo de flocos de milho. Essa receita aqui está ensinando a fazer um bolo. Ensinando, a professora está escrevendo aqui no meu livro, ó. Ensinando a fazer um bolo, tá? Olha aqui, tem aqui, ó. Bolo de flocos de milho é o nome da receita. Ingredientes, olha, tudo que vai no bolo e a quantidade e o modo de preparo, tá? Até quanto tempo que tem que ficar no forno, fala aqui na receita. Então, ele é um texto instrucional que dá instrução de como fazer um bolo. O texto aqui do lado é como lavar as mãos. Olha, se você olhar esse texto aqui, ele tem a linguagem verbal e não verbal. O que é a linguagem verbal? São as palavrinhas, né, o que tem escrito, e não verbal, que são os desenhos, tá? É um texto, olha, é um texto, tá? E ele ensina como lavar as mãos corretamente. Então, você pode colocar aqui do lado, ó, que é um texto que ensina lavar as mãos corretamente. Turminha, esses textos aqui são textos que são bem usados no nosso cotidiano. O que é no nosso cotidiano? No nosso dia a dia, tá? A gente sempre vai se deparar com esse tipo de texto. Por exemplo, quando vocês vão ao médico, se vocês olharem na parede lá do consultório, né, do hospital, da clínica, sempre vai ter um textinho, tá? Orientando sobre alguma coisa. Se vocês forem no posto de saúde, ainda mais agora nessa época de pandemia, sempre vai ter ali na parede colado cartazes com textos, né, instrucionais, orientando como as pessoas devem fazer, né, nesse momento de pandemia, para se cuidar, lavar as mãos corretamente, usar máscara, usar álcool gel, manter o distanciamento, tá? Então, assim, são muito importantes. Os textos, eles estão assim no nosso dia a dia e a gente precisa saber ler e interpretar todos eles, ok? Jogo de stop. Então, é um outro textinho aqui, ó.
esse jogo, ele mostra os materiais que vai ser usado para jogar. Olha só, ó. Folha de papel, lápis ou caneta. Super facinho, né? Como jogar? Desenhe uma tabela e em cada coluna coloque um tema: nome, objeto, animal, cidade, etc. Sorteie uma letra do alfabeto. Depois da letra ser escolhida, escreva uma palavra que se inicia com a letra sorteada para cada tema da tabela. Quem preencher todas as colunas primeiro fala stop e todos os jogadores param de escrever. Quem fizer mais pontos ganha o jogo. Contagem de pontos. Palavras não repetidas vale 10 pontos. Palavras repetidas vale 5 pontos. E palavra errada, nenhum ponto. Então, ó, é um textinho também, tá? Esse textinho, ele fala sobre a regra do jogo, regra de jogo. Regra, eu tô sempre colocando do lado. De jogo. Então, ele é um texto instrucional, tá? Todos esses textos, eles são textos instrucional, porque eles nos instruem como devemos fazer, ok? A bula do remédio é um texto? É um texto instrucional. Ela mostra, né, ali para que serve o remédio, qual o horário que eu devo tomar, de quanto em quantas horas, né? A quantidade, né? Então, assim, se vocês pegarem uma bula de remédio, é um texto instrucional que traz bastante coisa que você precisa saber, ok? Então, turminha, depois vocês podem fazer a leitura desses textinhos aqui, tá? Dá uma olhadinha aqui na receita, quais são os ingredientes, tá? Eu gosto bastante de ver receita, viu, de bolo. E dá uma olhadinha aqui direitinho nesse texto, né, de como lavar as mãos corretamente. Esse tipo de texto é bem importante. A leitura é muito importante no processo de alfabetização, porque quando você começa a ler bastante, você vai desenvolvendo, né, a maneira de interpretar as coisas, ok, turminha? Então, para nossa aula de hoje de língua portuguesa é só. Eu quero que vocês leiam aqui atentamente esses textinhos, tá? E se vocês tiverem um outro textinho em casa, curiosidade de ver aí uma outra receita, pede para a mamãe. Mamãe, a senhora tem receita aí de alguma outra coisa que não seja aqui desse bolo de milho, né? De repente ela tem aí de um bolo de chocolate. Dá uma olhadinha lá nos ingredientes, modo de preparo. Algumas receitas têm até a porção, para quantas pessoas aquela quantidade dá para servir, quantas pessoas. Então é bem interessante, ok?